Olá, paz, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma live. Estou esperando todo mundo chegar aqui e a gente já vai começar, tá bom? Segura aí. Se Deus quiser, hoje vai ser tremendo na sua vida. Amém. Sejam bem-vindos. Todos estão entrando aí na nossa live, né? Aproveita, compartilha. Queria que você aproveitasse esse tempo. Eu mandei lá no grupos do WhatsApp, se você puder compartilhar com mais pessoas, por favor, faça isso. Esse tema é importante, é muito bom, muito precioso. Nós vamos continuar hoje falando sobre sofrimento humano. Essa é a parte 2, tá? Do que nós começamos. Então, quero muito que você compartilhe com o máximo de pessoas, né? Vão ficar gravadas também, né? A parte 1 já está gravada, não sei se você viu, foi semana passada, foi terça-feira agora, né? Nós vamos já para a parte 2. E nós vamos concluir hoje esse tema que é tão importante, né? Esse estudo, esse ensino nesses dias de sofrimento. E eu quero muito que você cresça, que você aprenda sobre isso e a gente possa caminhar junto, né? Deixa eu ver aqui, eu estou procurando algumas coisas. Nós vamos caminhar juntos nesses dias, né, sobre esse tema, o sofrimento humano, e eu quero que você participe, tá bom? Divulgue aí, né? Jogue aí nas suas redes sociais, tem um aviãozinho aí que você pode clicar e mandar para várias pessoas. Então seria muito importante se você pudesse fazer isso, né? Então acho que seria muito interessante agora você compartilhar isso. Vamos fazer uma oração? Quero orar por você, orar pela sua casa. E ao final nós vamos orar por todas as famílias, por aquelas pessoas que estão com doenças, com enfermidades, com dificuldades. Então, nesse momento, ao final dessa live aqui, nós vamos orar, tá bom? Então, quero que você compartilhe aí com o máximo de pessoas possível, para que a gente possa crescer e possa muitas pessoas participarem e estarem com a gente aqui. Feche seus olhos aí, onde você está, se você está com a sua família, esteja junto aí, que eu acho que é um tempo precioso, a gente estar junto, né? A gente poder, como família, estar junto aqui. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo. Eu te louvo pela tua presença, eu te louvo por mais uma oportunidade de estarmos juntos em família, como corpo, Senhor, como igreja nessa live. Nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti, nós amamos a Tua presença, nós amamos estar, Senhor, contigo. E amamos uns aos outros, amamos estar em família. Nós não podemos fazer isso presencialmente, mas obrigado pela graça, pelo privilégio de fazermos isso, termos essa comunhão aqui, Jesus, né, através desse instrumento Instagram. Deus abençoe cada um. Nós consagramos esse tempo a Ti, que o Teu Espírito Santo invada, entre cada lar, cada casa que se abrir nessa noite para Ti, o Senhor possa entrar, possa, Senhor, aquecer os corações, trazer esperança, trazer, Senhor, um entendimento e mudar, Senhor, as nossas vidas. Traz exortação e nos ajuda a compreender, Senhor, porque o Teu povo perece porque falta conhecimento, falta, Senhor, a sabedoria do alto, e que hoje, Senhor, possamos crescer um pouco mais. Nós não queremos perecer, não queremos que ninguém desista, que ninguém pereça, Senhor, nesse momento. Então, abençoa-nos, Pai. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, ainda dá para você chamar a gente. Vamos lá, começa a espalhar isso aí. Eu acho que tem muita gente que pode estar ouvindo, pode estar participando com a gente. Eu queria muito que você compartilhasse. Aproveita aí e compartilha esse tempo, tá bom? Vamos lá, eu queria convidar, né? Vamos ter um tempo agora de louvor, de adoração, e a gente queria muito participar. Um louvor para a gente cantar junto. Logo depois a gente já vai ministrar a palavra. E eu quero que você seja muito edificado nesse tempo, muito edificado, tá bom? Já estou convidando ali. Paz, Luciano. Paz, pastor Fábio. Que bom estar contigo aqui, ministrando para a gente, ministrando nesse momento, para louvor e glória do Senhor Jesus. Então, eu queria te convidar, então, não sei como é que você está aí, o que você preparou para nós queremos que toda a igreja cante junto. Amém, amém. Realmente está sendo tempos difíceis para todos nós, né? Temos que nos adaptar às situações. E nesse período que não deixa de ser uma tempestade, né? Eu acho que o mundo todo parou para olhar para esse problema, né?
E isso me fez lembrar e refletir, eu estava meditando essa semana, naquela passagem bem conhecida, quando Jesus andou sobre o mar. Né? Diante daquela tempestade, os discípulos no barco, amedrontados, viram um vulto no mar, quem é aquilo? Fantasma, até que Jesus se apresentou. E Pedro, no ato de coragem, saiu do barco e ouviu a voz do Senhor. E que é o mais interessante, aí fala que no final do texto, depois Jesus entrou no barco e seguiu até o caminho, até a cidade de destino. E o interessante é que a Bíblia não fala se a tempestade passou depois que Jesus entrou no barco, mas eu consegui entender que mais do que acalmar a tempestade que está ao nosso redor, o Senhor quer acalmar a tempestade que está dentro da gente. Né? Amém. As circunstâncias do mundo nos fazem ficar temerosos, mas o Senhor quer. E o que eu quero dizer esta noite, que eu quero profetizar na vida de cada um, como tem acontecido na minha vida, Deus nos surpreende. E tenho certeza Amém. que nesses momentos, Deus vai surpreender a cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Quando penso que estou fraco, o Senhor vem me fortalecer. Quando penso que estou frio, Ele vem me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Quando penso que estou perdido, vem me dar a direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Não consigo expressar o quanto Ele é fiel. Se os homens fecham as portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu para me surpreender de novo. Aleluia. Amém. Aleluia. Quando penso que estou fraco, o Senhor vem me fortalecer. Quando penso que estou frio, vem com seu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Quando penso que estou perdido, vem me dar a direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham as portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor se escolheu para te surpreender de novo. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham as portas, o Senhor
abriu os céus. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor te escolheu pra te surpreender de novo. Deus que te surpreende. Deus nos surpreende, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Ele sempre nos surpreende. Deus te abençoe, Luciano. Amém. Abençoe. Obrigado, um abraço na Lide, nos meninos aí. Amém, obrigado. Um abraço a todos. Tá. Glória a Deus, que bom. Gente, aí, estamos entrando, tem muita gente entrando. Vamos lá, vamos divulgar isso aí, essa live, para que a gente possa, né, crescê-la aqui. Vamos ter um momento agora da palavra. Antes dela, eu queria já fazer alguns avisos. Nós temos esse domingo agora, não esqueça, domingo às 19 horas, mais um culto online. Nossos cultos online têm sido uma bênção, tem sido fantástico, né? Deus tem se feito presente e a presença e a bênção ali que está acontecendo lá no prédio está invadindo nossas casas, porque nós somos igreja e Deus tem nos abençoado assim. Então, divulga, 19 horas. Eu queria que você pegasse o link, né, do IADEB e um pouco antes de começar o culto, ali às 18 horas, né? Você manda para várias pessoas para que possam entrar e estar com a gente lá. Graças a Deus, nossa internet lá agora está boa, não cai mais, né? Não está caindo e está tudo muito organizado. E esse domingo, bem especial, nós vamos ter ceia do Senhor, tá? A ceia do Senhor. Então, eu quero te convidar a preparar a ceia na sua casa. Faz uma ceia bem bonita. Nós vamos também divulgar, vamos mostrar, entrar em algumas casas, né? Para mostrar a participação, as pessoas ceando juntos, né? E nós vamos então cear. Vamos cear juntos, tá? E eu quero muito que você prepare o pão, prepare o suco de uva ali. Nós vamos abençoar, nós vamos orar, né, lá do prédio. Nós vamos estar juntos lá e você na sua casa vai cear com a sua família, né? Eu acho tão tremendo. Eu vi esses dias aí, talvez eu até faça um videozinho sobre isso, né? Dois pastores, um eu até admiro bastante, o outro nem tanto, mas eles conversando sobre a ceia virtual, esse negócio de ceia virtual, ceia online. E aí, é certo, é errado? Teologicamente está correto ou não? Então eu queria até conversar com isso, talvez amanhã a gente converse um pouquinho sobre isso. Então, 2 avisos rápidos, mas eu com certeza, para mim, é uma bênção. Eu acho que nós estamos voltando para as casas também, é algo que a igreja primitiva fazia. A ceia na igreja primitiva era nas casas, nós estamos fazendo o que acontecia lá. Então, para mim, nós estamos certos, mas vamos conversar sobre isso também outro tempo. Outro aviso importante, então, sábado, às 18 horas, talvez eu puxe para esse canal aqui do Instagram da igreja, né, do IADEB oficial. Nós vamos ter uma live para os casais, né? Uma live para os casais com o pastor Eurípides Mendes. Eurípides, lá de Goiânia, ele vai estar em Goiânia, vai nos chamar aqui em Brasília e nós vamos participar dessa live, possivelmente eu e Sara juntos, né? Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre o casamento, sobre a dificuldade do casamento, sobre assim, como sustentar um casamento, né? Num momento desse. Nós devemos contar o nosso testemunho, é esse que ele está pedindo também, para outras pessoas de outros lugares que não nos conhecem. Então nós vamos estar abrindo um pouco o coração, né? E não sei se ele vai abrir para perguntas, mas você pode estar participando também. Então divulgue, 18 horas, às 6 da tarde, nós vamos estar aqui numa live com o pastor Eurípides, falando sobre o casamento, né? Então você pode participar com a gente também sábado agora, tá? Depois de amanhã, 18 horas, live para os casais. E domingo às 19, culto online, divulga também com ceia do Senhor e especial do Dia das Mães, né? Nós estamos conversando daqui a pouquinho sobre o que nós vamos fazer, mas nós queremos também orar e abençoar as nossas mães aí, que domingo é dia de dar presente para a mamãe, né? Não sei onde é que a gente vai comprar, mas, né, já tem gente aí que está fazendo. Se você quiser, aproveita aí e faz. Outra coisa, o Fernando está até nos mostrando aqui, nós temos a torre de oração. Todos os dias, meu irmão, desde que começou a pandemia, desde que nós estamos isolados, nós começamos um tempo de oração. E todos os dias, às 8 da manhã, de 8 a 8h40, nós fazemos uma oração pelo Zoom, na torre de oração. Se você quiser participar, manda aqui seu zap, diz, eu quero participar, que nós vamos copiar aí nos comentários. Fernando vai estar olhando aí os comentários.
Se quiser participar, nós vamos colocar o seu nome lá. Nós temos um grupinho de WhatsApp que não é para bater papo, não. Só manda o link do Zoom e todo mundo entra às 8 da manhã. E tem sido um tempo precioso. Estamos orando pelos enfermos, orando pelas famílias, orando pelo governo, para o Distrito Federal, o governo federal, todas as instâncias para que tenham sabedoria em como lidar, orando para que descubra uma cura para arrume um remédio, né, para essa pandemia, para esse vírus. Em nome de Jesus, estamos orando, né? E nosso clamor é esse, a nossa obrigação está orando. Amém? Gente, vamos lá. Eu quero já, então, nesse momento, começar a nossa palavra, né? Continuar o que a gente começou na terça-feira, tá? Nós começamos na terça-feira, não sei se você estava na terça, se você não estava, essa palavra está lá no YouTube da igreja, né? Já está lá, né, no IADEB, né? Só você procurar aí, IADEB, no YouTube você pode ouvir essa primeira palavra, mas eu vou dar um resuminho rápido, vou passar para você entender, você que não estava lá, você que não estava na terça, possa pegar. Mas nós estamos conversando sobre o sofrimento humano. Por que que nós sofremos? Esse é um drama, isso é algo que vem caminhando na teologia, na filosofia, ao longo da história, né? É uma pergunta que vem buscando respostas, né? Por que que nós sofremos? Por que que a gente passa por sofrimento? E alguns vêm questionando inclusive a Deus o porquê do sofrimento. Agora nós esse tema é muito atual. Por que que nós temos pessoas passando por sofrimento nos hospitais, entes queridos, pessoas que nós amamos, né, passando por dor, por sofrimento? Por que que crianças morrem? Né? Por que que a gente perde pessoas? Por que que a gente fica desempregado? Por que que a gente passa por coisas que nos trazem sofrimento e nos trazem dor? Então, esse tema é muito importante, esse tema é crucial e a gente quer que você participe desse, que você entenda isso, né? Existe uma teologia, existe um conhecimento a esse respeito e a gente está conversando sobre isso nesses dias aqui, né, na terça e hoje. O Epicuro, um filósofo grego antigo, ele levantou um teorema, porque se Deus é bom e Deus é todo-poderoso, então por que que o mal existe? Né? Esse é um detalhe. Se Deus é bom e Deus é todo-poderoso, por que que o mal existe? Então, e aí ele começou a levantar isso, porque se Deus é bom, ele quer acabar com o mal. E se ele não acaba com o mal, é porque ele não é todo-poderoso. Né? Agora, se ele quer acabar com o mal, porque ele é bom, mas ele não acaba, é porque ele então não tem todo o poder. Então é esse paradoxo. E a gente começou a conversar sobre isso também. Né? A gente tem que entender isso. Então, se você quer entender um pouquinho como a gente refuta esse paradoxo de Epicuro, vá lá, né? No outro vídeo nós vamos falar sobre isso agora. Mas uma coisa que é importante, né? A gente quer entender o seguinte: por que que nós sofremos então? Né? E eu queria, antes de falar, nós falamos na semana passada, construir 4 pilares para você poder entender o sofrimento. Antes que você comece a conversar sobre sofrimento, a gente precisa aqui construir esses 4 pilares. O primeiro, nós não temos todas as informações para poder julgar a Deus. Nós geralmente, quando passamos por sofrimento, a gente olha para Deus e fala: por que Deus? Não estou te jogando mais culpa. Você pode questionar o seu pai, Deus é o seu pai. E eu questiono meu pai, meus filhos me questionam. Por que, pai? Isso, tudo bem, Deus aceita isso, mas eu quero que você entenda, você não pode ir com um olhar de eu reprovo a Deus, Deus está errado, Deus não podia estar deixando eu passar por isso não pode estar acontecendo. Esse olhar talvez seja errado. Por quê? Porque nós não temos todas as informações para julgar a Deus. Nós somos falhos, nós estamos envoltos em emoções, cultura, nós não conhecemos a mente das outras pessoas, nós não conhecemos nem mesmo nosso próprio coração. Ele é enganoso, então a gente não tem todas as informações para poder jogar a Deus. Segunda coisa, o mal, a dor, o sofrimento não foram criados por Deus, não foi essa vontade de Deus. Deus não quis criar essas coisas. Né? Quem criou o mal, quem criou esse sofrimento e a dor? Deus criou, aí a gente vem da primeira pergunta, quem criou o diabo? Né? Não foi Deus, Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, né? Um adorador. Então Deus criou isso e ele, ao querer ser igual a Deus, ele se demonizou e se tornou o diabo. Né? Até Lúcifer, o mal era algo possível. Lúcifer tornou o mal algo real.
Então, essa é a questão importante. A partir do mal, então, né, nós vemos então no Jardim do Éden, quando Deus coloca o homem e a mulher ali para cultivar e cuidar daquele lugar, a serpente entra e eles então, por terem um arbítrio, Deus então possibilitou que eles escolhessem ou não amar a Deus. Deus correu esse risco, botando ali a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles escolheram, eles decidiram errar. A humanidade errou, a humanidade caiu em Adão. E a partir da queda de Adão e Eva, não só o homem passou a ter sofrimento, do suor do seu rosto comerás o teu pão, né? Ele trabalhava antes, mas agora seria com suor para poder comer o pão, e a mulher teria as dores do parto, e tantas dores, sofrimento, aí começou a surgir dores, sofrimento, angústia, a terra começou a dar espinhos e abrolhos, começou a ter as tempestades, as dores, o sofrimento, tudo que causa essa dor e sofrimento foi a partir dali, porque não só o homem, mas também toda a terra foi amaldiçoada. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. Quando você estiver com raiva do sofrimento, odeie o pecado, que foi a partir do pecado que entrou o sofrimento e a dor. Terceira coisa, Deus não é um Deus distante. Lembre-se disso. No momento da dor, do sofrimento, às vezes nós nos sentimos só, ou nós queremos nos isolar, como aconteceu com Elias, ir para uma caverna e esconder, né? Mas eu quero que você lembre, Deus não é um Deus distante. Deus está no meio do nosso sofrimento. Deus está junto conosco. Deus não nos abandonou, não é aquele ser que está distante no céu, mas Ele está se importando com cada um de nós. A quarta questão que eu acho que é muito importante você guardar hoje para a gente começar a falar. Deus decidiu resgatar o homem mau. É assim que a gente resolve o paradoxo do Epicuro, né? Deus, em vez de acabar com o mal, ele teria que acabar com os malvados, porque o homem foi a causa de toda essa dor e esse mal. Acabar com Satanás, ele decidiu resgatar então o homem, a sua criação. Ele decidiu resgatar e transformar o malvado. É por isso que ele não destrói, é por isso que ele não destruiu ainda, porque ele tem dado tempo, ele tem dado chance. Aliás, se for perguntar aqui, se Deus fosse acabar com todos os maus, quem de nós estaria aqui? Então Deus nos deu chance, né? Eu e você que está aí, você conheceu a Jesus, você foi resgatado por Ele. E nós queremos então que Deus prolongue isso. É por isso que Ele não acabou o mal, porque os malvados estão aí. Para que os malvados se convertam, eles têm que permanecer vivos. Então Deus ainda prorrogou a vida dos maus, e a vida dos malvados está aí, por isso que o mal ainda impera nessa terra. Bem, foi até aí que nós fomos. Nós fomos até aqui, tá? Eu fiz esse pequeno resumo. Agora, por que Deus permite, então, passarmos por tribulações e sofrimento? Eu não dá para esgotar esse assunto nessa live, mas eu vou fechar esse tema hoje, tá bom? 3 coisas na Bíblia. Primeira coisa que eu vejo na Bíblia, primeiro motivo que eu vejo na palavra de Deus, por que Deus permite nós passarmos por algum tipo de sofrimento? A primeira coisa, para realizar os propósitos eternos de Deus. Primeira causa do sofrimento, para realizar os propósitos eternos de Deus. Guarda isso no seu coração. Às vezes Deus tem um propósito tão sublime, que vai trazer graça, salvação, conserto, um bem tão grande para tanta gente, que Ele suporta a dor de ver um dos seus pequeninos passar pelo sofrimento. Deus às vezes tem propósitos tão eternos, tão sublimes, tão grandes, que Ele permite passar a dor, ver um filho passar por a dor do sofrimento, porque os seus propósitos são grandes. O maior exemplo disso foi o próprio Jesus Cristo. Ele permitiu, ele estava lá, Jesus disse, Pai, Pai, por que me desamparaste? E o silêncio do céu foi um silêncio, não que Deus não estivesse ali, eu sentindo toda a dor de Jesus, mas havia um propósito maior, havia um propósito eterno. Havia um propósito da minha vida, da sua vida, e milhares e milhares e milhões, bilhões de pessoas que conheceriam a salvação, estariam na glória. Então, ele aguentou a dor de ver o seu filho passar pela cruz e por todo o sofrimento. E se Jesus passou, e se Deus tolerou a dor e o sofrimento do seu filho primogênito Jesus, por que não nós não passaríamos? Então, a propósito eterno, Deus nos abandona no sofrimento. Eu quero que você entenda, né, que permitir não significa estar ausente nesse momento, porque mesmo que Ele permite, né, você passar pelo fogo, Ele vai junto conosco. Nós vamos ali a Sadraque, Mesaque, Abednego, eles passaram pela fornalha, mas Deus estava com eles.
Eu creio que todos os mártires, talvez, eu tenho essa ideia, né? Todos os mártires da história da igreja, talvez no momento da morte, eles olharam e viram Jesus de braços abertos para recebê-lo. Talvez isso até amenizou a dor e o sofrimento que eles estavam passando, né? Eu olho e vejo o exemplo de Estevão, que foi assim, né? Ele passou pelo apedrejamento, né? Mas quando ele estava ali, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor ao caminho, ele passou por isso. Mas Estevão, né? A Bíblia diz que ele ali cheio do Espírito Santo, ele levantou os olhos para o céu. Ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus em pé à destra do Pai, à direita do Pai. Ele olhou para aquilo ali e aquilo ali foi tão sublime para ele. Ao ponto dele, ele falou assim, Jesus, não impute a eles esse mal. Não impute a eles esse mal. Ele passando por aquela dor, por tudo aquilo de ser apedrejado, mas a glória, a presença de Deus que ele estava vendo ali, um pouco antes da sua morte, abriu o coração de Estevão de tal forma. Gente, eu não tenho dúvida que Deus tinha um propósito eterno. A morte do Estevão foi decisiva para a salvação do Paulo. O Paulo estava lá. Talvez o Paulo participou desse apedrejamento, porque as vestes do Estevão foram colocadas aos pés de um jovem, Saulo. Ele estava lá e eu creio que foi decisivo olhar para ali e ver uma fé tão grande, ao ponto de, mesmo naquela situação, ele não negar o seu Cristo e a sua fé. Eu creio que aquela situação ali começou a colocar questionamentos na cabeça do Paulo, começou a amolecer o coração do Paulo. Embora a raiva veio, ele partiu para perseguir os cristãos, mas logo depois, no caminho de Damasco, Jesus tem um encontro pessoal, mas eu creio que quando Jesus parou e encontrou Paulo ali, no caminho de Damasco, ele já estava pronto para se converter. E eu creio que a morte do Estevão fez isso. Eu tenho certeza que o Estevão aceitaria ser apedrejado 10 vezes se o sofrimento dele levasse alguém como Paulo a se converter. Nós temos aí 13 cartas, 13 livros na Bíblia, no Novo Testamento, que foram ele que escreveu. Toda a teologia do Novo Testamento. Que homem fantástico. Então, o primeiro que eu vejo na Bíblia, para realizar os propósitos eternos de Deus. Tem Deus por propósitos. E que algumas vezes nós vamos passar por sofrimento para vencer eles. A segunda causa, e aí é muito importante você entender tudo que eu vou falar, para você não julgar ou não criar uma teologia errada, tá bom? Para disciplinar os seus filhos. É uma outra causa pela qual nós passamos por sofrimento. É isso que eu vejo na Bíblia. Eu vejo na Bíblia também esse motivo, esse segundo ponto. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 6, 10 e 11. Porque o Senhor corrige a quem ama. Versículo 6. Versículo 10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Parece mesmo. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Entendeu? Gente, castigo, correção, limites é sinal de amor de Deus. De alguém que se importa com a gente. O pai castiga o seu filho quando ele erra. Mas por quê? Porque ele quer o mal em geral. Eu estou falando de um pai normal. Não. É porque ele quer o quê? Desviar o seu filho de uma morte, de algo maior. Então, é melhor infligir um sofrimento menor agora para que um sofrimento muito maior não aconteça logo ali na frente. Porque eu já antevejo. Eu vejo que um filho que está andando, por exemplo, começou a andar com más companhias, com pessoas que estão usando drogas, então eu vou botar ele de castigo, eu vou proibir essa amizade, eu não vou... Vai sofrer, talvez ele não vai fazer aquilo que ele goste, mas eu estou antevendo um mal muito maior na frente, eu vou puni-lo agora, para que ele volte para o caminho certo e não caia num buraco muito maior na frente. Você entende amor assim? Eu entendo isso como amor. Eu agradeço toda a surra que eu tomei na minha caminhada. Seja do meu pai, Joaquim, ou da minha mãe, ou de Deus. Agradeço, porque elas moldaram quem eu sou hoje. E me desviaram de muitos caminhos terríveis por qual eu iria cair. Então, quero que você entenda isso. Né? Quando a gente faz isso, quando a gente coloca limites, é porque a gente ama. E Deus, às vezes, nos permite passar por sofrimento para que possamos mudar o rumo.
talvez voltar para ele e não sofrer muito mais longe dos cuidados dele. Então é isso que é importante. Quantos de vocês conhecem, gente, que estavam frios na fé, alguns estavam até se afastando de Deus, não queriam muita coisa, estavam levando aquele evangelho mais ou menos, alguns estavam até em caminhos tortuosos, e de repente acontece algo trágico, algo doloroso, algo terrível, e essas pessoas voltam correndo para Deus. Sabe, eu tenho ouvido pessoas que no meio dessa pandemia aí, com problema nas suas empresas, nas suas finanças, com problema no seu emprego, sabe, estão orando. Coisa que estão lendo a Bíblia. Aquele negócio que estava lá no armário, sabe, aberto no Salmo 91 e poeirando, agora estão lendo. Estão dobrando o joelho e orando. É uma realidade. Né? O C.S. Lewis ele diz que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que está surdo. E muitas vezes nós estamos andando surdo e a gente começa a ouvir isso aí. Também faz parte, né, do impor limites, permitir que seu filho assuma seus erros. E aí entra a lei da semeadura de Gálatas 6. Porque aquilo que a pessoa semear, ela tem que colher. Se ele está semeando coisas ruins, faz parte do amadurecimento, do crescimento que um pai vai dar para o seu filho, permitir que ele sofra, né, as consequências daquilo que ele tá plantando. Ele tem que colher. Porque pensa uma coisa, se eu planto uma coisa ruim, se eu planto mentira, mas toda vez que eu vou colher o fruto mal daquilo que eu plantei, vem o papai e a mamãe, não, tá bem, eu pago a sua dívida, eu resolvo o problema para você, eu acolho, vem cá, deixa, você não vai sofrer não. E poupa a pessoa de colher o que ela está plantando. Sabe o que vai acontecer? Um dia você não vai estar perto, essa pessoa vai plantar algo tão ruim que a colheita vai ser terrível. Então, parte do crescimento, parte do amadurecimento é deixar. Presta bem atenção, que eu acho que tem gente que precisa ouvir isso aqui. Guarda no seu coração. Deixar as pessoas colherem as coisas ruins que elas estão plantando. Faz parte também. Mas vai estar sofrendo. Faz parte do crescimento, faz parte do amadurecimento. Deus permite, muitas vezes, nós colhermos aquilo que nós plantamos, para que a gente possa entender, eu estou colhendo errado. Eu não deveria estar plantando aquilo lá, então eu tenho que plantar novas sementes. Então faça isso. Não fica passando a mão na cabeça, não fica... Sabe, tem pai que não permite o filho passar por sofrimento nenhum. Isso não é amor. Não deixar o filho colher o que planta é um problema. Às vezes é a esposa com o marido faz errado. Ela não deixa ele colher, ela sempre está lá limpando a sujeira, sempre limpando os estragos do marido. Olha, uma hora o estrago vai ser grande, então ele tem que aprender. Plantou, vai ter que colher. Então um pai, quando ele é amoroso, ele permite. Agora, eu quero que você entenda, Deus sempre vai estar lá. Deus sempre vai estar lá para te ajudar a arrancar essas raízes. Se você se arrepender, ele vai estar lá para arrancar essas raízes ruins, tá? Do que você plantou. Então, primeira coisa, Deus permite sofrimento para realizar os propósitos eternos dele. Segunda coisa, para disciplinar os seus filhos, tá? E, por favor, eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou dizendo que toda aquela pessoa que está passando por enfermidade, desemprego, sofrimento, ela está sendo castigada por Deus. Não é isso. Essa aí é a teologia dos amigos de Jó. Não é isso que eu estou falando, tá bom? Por favor, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, em alguns casos, na nossa vida, isso aconteceu comigo, tá? Eu entendi que o que eu estava passando de dor e sofrimento era, sim, um castigo de Deus. Deus estava permitindo eu passar por uma dor, para eu voltar para aquele lugar que eu tinha que voltar, para os caminhos do Senhor. Eu passei por coisas horríveis. Já contei algumas delas, né, que eu vivo contando lá no púlpito. Não vou contar mais agora hoje não. Mas passei por sofrimentos muito ruins. Coisas muito ruins. Que eu sei, a dor que eu senti. Mas eu voltei para os caminhos do Senhor. Se hoje eu estou aqui pastoreando, se eu estou te dando essa informação, se eu estou aqui com você, é porque Deus não permitiu que eu continuasse no caminho que eu estava seguindo. Eu agradeço a Deus por esse tempo. Terceira e última causa, à luz das Escrituras, do porquê Deus permite que um filho seu passe por sofrimento. É para desenvolver o seu caráter. Então, primeiro, para realizar os propósitos eternos. Segundo, para disciplinar os seus filhos. Terceiro,
para desenvolver o nosso caráter. A gente precisa desenvolver o caráter. Deus quer desenvolver o nosso caráter. E desenvolver o caráter é amadurecer, é ser aprovado. E para isso, Deus permite, às vezes, passarmos por um sofrimento. Né? Deus tem um propósito sublime na vida de cada um de seus filhos. Deus tem um propósito na sua vida, entenda. Deus ama e tem um propósito eterno. Ele tem pensamentos para você. Desde o seu ventre, Deus sonhou. Desde o ventre materno, Deus tinha um propósito para você. Agora, Deus, então, ao longo da sua caminhada, Ele está moldando o seu caráter para você se parecer mais com Jesus Cristo. É isso que Romanos 8, 28 e 29 diz, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas qual é esse bem? É a fim de que todos sejam como o primogênito Jesus Cristo. É isso. É para isso que ele predestinou, santificou, purificou, para que todos sejam como o seu primogênito, Jesus Cristo. Deus está moldando Jesus em nós. E parte desse moldar Jesus em nós é passar pelo sofrimento. Porque o Jesus mesmo, Deus fala, ele, o Filho, Jesus, né, ele cresceu, ele amadureceu, em todas as coisas ele sofreu como nós. Ele passou por todos esses sofrimentos, em todo, ele conhece todos os nossos sofrimentos. Ele foi aperfeiçoado nisso também. Então, eu me lembro muito, gente, que a gente precisa entender isso, que a gente é moldado nesse sofrimento, a gente passa, né? Às vezes, eu vejo Deus querendo moldar, por exemplo, fé. Deus quer nos moldar, quer incluir, por exemplo, no nosso ensino, a guerra espiritual. Sabe, às vezes Deus quer ensinar a gente a guerrear. Nós temos um adversário, o diabo, que ele está ao nosso derredor, tentando nos destruir o tempo todo. Agora, muitos estão sofrendo, passando por enfermidades, angústias, alguns por depressão, e isso às vezes é opressão maligna. Não estou dizendo que toda enfermidade ou depressão é maligna, não, mas nós vemos na Bíblia pessoas que estavam, por exemplo, encurvadas, né, e era um espírito maligno. Era uma enfermidade, mas que era uma possessão maligna. Pessoas que eram surdo-mudo, e quando o espírito maligno saiu da vida daquela pessoa, ele começou a falar e ouvir. Então a gente vê que algumas enfermidades são isso, Deus quer nos levar a guerrear. E às vezes nós estamos sendo tímidos, não exercendo a autoridade que Deus nos deu para guerrear e vencer o inimigo. E Deus quer nos adestrar para essa batalha também. Às vezes o sofrimento faz isso com a gente. Né? A gente precisa entender isso. Jesus nos ensinou, né? E no ministério dele, quando ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele passou o deserto, ele passou a dor, ele passou o sofrimento, sendo moldado ali. Jesus foi o nosso maior exemplo, né, disso. Outro exemplo foi o Jó, que Deus permitiu. O Jó passou por um sofrimento terrível, mas para moldar o caráter do Jó. Embora ele fosse um homem íntegro, temente a Deus, mas ele passou por sofrimentos indescritíveis. Mas Deus estava moldando ele. E olha, o Jó agradece por isso. No final do livro do Jó, lá no capítulo 42, versículo 5, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Tá vendo? Deus moldando o caráter. Sabe, querido, entenda isso. Algumas vezes, alguns sofrimentos vão moldar o nosso caráter. Eu quero que você entenda, nós somos uma geração que não aprendeu a sofrer. A gente foge, né? Na verdade, todo ser humano faz isso. Duas grandes forças que movem tudo que a gente faz é buscar o prazer e fugir da dor. Buscar o prazer e fugir do sofrimento. Muita coisa que você faz. A roupa que eu estou vestindo é por quê? Buscar o prazer. Eu quero me sentir bem, eu quero olhar no espelho e me achar bem. Então, estou buscando prazer. Né? E muitas coisas que a gente faz também é para fugir da dor. A gente não quer sofrer, a gente não quer doer. Mas eu quero que você entenda, o seu avô, presta bem atenção, você está agora assustado com o coronavírus, você está assustado com essas mortes, você está assustado com o Jornal Nacional, que você já deveria ter parado de ouvir, de assistir aí, talvez, né? Mas eu quero que você pense no seu avô, talvez o bisavô de alguns novinhos que estão aqui. Eu quero ler esse texto para você entender o quanto que a cultura, os que vieram antes da nós, passaram por sofrimentos que a gente nem imagina. E eles resistiram, eles cresceram e formaram homens e mulheres tarimbados, fortes,
Às vezes você olha para o seu avô, para o seu bisavô, quem conheceu, fortes, né? Pessoas com caráter. Então, presta atenção. Olha só, imagina quem nasceu em 1900. Em 1900. Hoje teria 120 anos, então são poucas pessoas, mas talvez o seu avô nasceu por ali perto, né? 1915, 1920, 1913. Olha só, com 14 anos já veio a Primeira Guerra Mundial, começou a Primeira Guerra Mundial. Então ele já participou, com 14 anos já começou a haver uma guerra mundial. Com 18 anos ele viu que 22 milhões, quantas pessoas morreram do coronavírus? Alguns milhares, é horrível, terrível, cada dor importa. Mas com 18 anos ele já tinha visto 22 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Mas não acabou aí não, no final da Primeira Guerra, né, logo ali no final do ano, veio uma epidemia, a gripe espanhola. A gripe espanhola veio logo no final ali, 1919, 1920. Essa gripe, né, durou até 1920 e 50 milhões de pessoas morreram dessa gripe espanhola. 50 milhões de pessoas. E ele viu isso. Imagina ele estar ouvindo que acabou de morrer 22 milhões na Primeira Guerra, depois vem uma gripe e mata 50 milhões. Ele passou por isso. Com 29 anos, já veio a Grande Depressão. Começa um desemprego que atinge 25% da população mundial e 27% do PIB cai. 27%. Né? Se você está achando que agora cair 3%, que é o que vai cair esse ano, né? A previsão do Brasil, imagina um PIB cair 27%. Né? Um quarto das pessoas ficarem desempregadas. Isso foi até os 33 anos. Com 39 anos, o seu bisavô, ele experimentou a Segunda Guerra Mundial. E não chegou nem no topo da colina ainda, hein? Presta bem atenção. Com 39 anos já começou a Segunda Guerra Mundial. E aí, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial e a gente vai ver que durante, né, entre os 39 e 45 anos, 75 milhões de pessoas morreram na guerra. E ele presenciou tudo isso. Por que eu estou falando isso, gente? Para você ver o quanto que essas pessoas sofreram, essas pessoas entenderam. Quando você completou 75 anos, veio a Guerra do Vietnã, né? Mais gente morreu. E guarda essa frase final. Tempos difíceis. Eu coloquei essa frase hoje aí, espalhei no meu WhatsApp. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens frágeis, que criam tempos difíceis. Gente, eu não sei, mas não sei se você está olhando a fragilidade dos homens de hoje. Homens que são meninos, que não querem crescer. Homens com 30, 40 anos, ainda meninos. Ainda passando 8, 9, 10 horas jogando videogame. Nessa pandemia, nessa quarentena dentro de casa, em vez de estar crescendo, estudando, aprendendo, para sair dela tinindo, sair dela, sabe, produzindo, sair dela assim, lá em cima. Não passam horas e horas jogando videogame. Meninos, porque nós viemos de um tempo de facilidades, onde as coisas são todas fáceis. Nós somos da geração do micro-ondas, tudo é fácil. iFood, liga e tem, Netflix, tem tudo fácil, tá tudo tão fácil, celular, tudo à mão, tá tudo tão fácil. O problema é que tempos muito fáceis cria homens frágeis, e homens frágeis e mulheres frágeis cria tempos difíceis. E aí os tempos difíceis vêm para que caráteres sejam formados, porque tempos difíceis criam homens e mulheres fortes. E esses homens e mulheres fortes é que vão trabalhar para que o tempo volte a ser fácil. É um provérbio chinês. Então quero que você entenda isso, a vida é assim. Eu queria concluir, nós já falamos então sobre a origem do sofrimento, por que nós sofremos. Segundo, as causas do sofrimento na vida dos crentes, né? Mas eu quero que você entenda que o certo é que nenhum de nós quer sofrer. Mas Jesus não nos enganou, dizendo que nós teríamos sofrimento. Contudo, gente, eu quero que você entenda, a nossa vida não é pautada pelo sofrimento. O sofrimento existe, mas ele é passageiro. E ele é breve. Existem dias maus, mas nem de longe são todos os dias maus. É isso que eu quero que você entenda. E qual a resposta cristã? Como eu e você conhecemos um Deus, que servimos a Cristo, como nós devemos responder ao sofrimento?
Qual a resposta cristã ao sofrimento? O que fazer quando o sofrimento chegar? Quando você estiver no dia mal? Quando nós não conseguimos compreender, né, a dor que nos cerca, quando a angústia aperta na alma? Vou tentar fechar, nós temos 12 minutinhos agora, eu quero terminar isso hoje. Gente, eu quero, assim, dizer que tem duas coisas. Eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus. Duas coisas que a gente tem que fazer. Eu vou começar pela segunda, que eu quero terminar pela primeira. Primeira em ordem de prioridade, a mais importante. Vou conversar com a segunda. A segunda, e aí eu encerro. Segunda, depois eu falo a primeira. A segunda, compartilhe. Compartilhe esse momento de dor. A gente precisa aprender a compartilhar. Compartilhar. Não se isole. Não se esconda. Não vá para a caverna como Elias. Primeira coisa, na multidão dos conselheiros da sabedoria, quantas vezes você precisa sentar e conversar com alguém, e às vezes só de falar, só de colocar isso para alguém, mesmo que seja virtualmente. Hoje eu tive 2 encontros por semana, 3, para tentar, mesmo que virtualmente, trazer um alívio à alma de alguém. Converse, coloque seu coração, falou, está doendo, estou sofrendo, está difícil, fiquei sem emprego, está ruim, está apertando as coisas aqui em casa. Mas primeira coisa, entenda isso aí. Entenda isso aí. A primeira coisa, a segunda coisa que a gente tem que fazer é compartilhar, né? É estar junto. E dizer, eu estou aqui, mesmo que virtualmente. Isso ajuda. E a primeira coisa, a mais importante, a prioridade, que eu vou falar agora por último, mas a prioridade é o primeiro lugar. Se fecha no seu quarto e vai para o lugar secreto da oração, diante do Pai. É claro que eu tinha que falar isso. É claro que essa é a mais importante. É claro que essa é a prioridade. É lá no secreto que você vai derramar a sua angústia aos pés daquele que me entende e me ama. É isso que eu faço, é isso que eu faço. Às vezes a dor é incompreensível, às vezes é incompreensível ao ponto que eu não consigo orar. E às vezes eu só choro. Pai, tem misericórdia de mim. Não é todo dia assim, não. Mas tem dia que está assim, aí eu oro, eu lembro agora da Madre Teresa de Calcutá, né? Às vezes você está preocupando em fazer uma oração tão robusta, tão cheia de coisa, e certa vez perguntaram para ela, uma mulher que sabia lidar com sofrimento ali na Índia, cuidando de pessoas leprosas, pessoas com tantas doenças, perguntaram, como é que você ora? Quando você ora, o que você fala com Deus? Ela falou assim, olha, eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter falou, é mesmo? E o que Deus fala com você então? Ela falou assim, ele não fala nada, ele só me escuta. Olha que nível de intimidade. A intimidade até do silêncio, mas que é sarador, é curador. É o silêncio que diz, olha, eu não estou entendendo, mas eu estou aqui, porque eu sei que aqui é o lugar de eu estar. Este é o lugar. É aqui que eu encontro o refrigério, no silêncio às vezes, mas eu estou aqui contigo. Não há melhor lugar no mundo para estar. Salmo 120, o salmista diz, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor e me livrou. Irmão, essa é a maior diferença de quem tem Cristo para os outros. A gente passa pelas tempestades, mas nós podemos ir para o colo do Pai, do Abba, e dizer, Paizinho, Paizinho. E Ele cuida da gente. Eu quero que você entenda, lá no meu lugar secreto, que Deus acalma o meu universo. Deus acalma o mundo. Eu quero que você entenda também, ali não é só calma, não. Muitas vezes eu vou para esse lugar para guerrear. Porque a palavra de Deus também diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, algumas vezes, Deus vai mudar, Deus vai me levantar, e Deus me levanta para levantar com a batalha, sabe, a batalha espiritual. Deus me levanta para isso, para rasgar o coração e começar também a determinar algumas coisas ao diabo, não a Deus eu clamo, às vezes eu choro, às vezes silêncio, mas para o inimigo eu tenho que levantar em autoridade, e expulsar e colocar para sair da minha casa. Algumas vezes é isso. Eu quero que você entenda, olha, presta bem atenção, quando eu paro lá para orar, algumas vezes, eu vou ouvir, você vai ouvir, meu filho, a minha graça te basta. Quando você ouvir isso, acalma o teu coração, porque a graça vai te bastar. Deus está falando, olha, essa dor aí vai forjar o meu caráter em você, como o fogo depura o ouro, eu estou depurando você, eu vou fazer de você mais forte, aguenta, vai passar, mas a minha graça te basta nesse momento. Eu estou depurando algo em você, eu estou ensinando coisas que só aqui, em meio a essa circunstância, você pode aprender. Só em meio a esse lugar que você pode aprender. Meu filho, eu estou te preparando para voar mais alto, mas agora nós temos que tratar essas unhas, nós temos que tratar essas asas, preparar para você ir mais longe. Então a minha graça te basta, segura aí.
É isso que você vai ouvir. Outras vezes, Deus vai abrir os seus olhos para essa batalha espiritual que eu falei. Deus vai dizer para você, meu filho, levanta. Agora não é hora de você ficar aí chorando, não é hora de você ficar no quarto, não é hora de você levanta agora. E você levanta agora em autoridade, você vai guerrear em nome de Jesus. Você vai levantar a sua voz, você vai ungir a sua casa, você vai orar pela sua casa, você vai orar pelos seus, você vai erguer a sua voz em autoridade, você vai dizer, saia maligno, em nome de Jesus, tempestade, vai embora, porque o seu tempo, acalme-se mar, acalme-se tempestade, agora em nome de Jesus. Tem hora que é para isso, tem hora que é para você sair da sua timidez. Porque muitas vezes, em meio à tempestade, nós somos tomados de timidez como aqueles discípulos. Jesus falou, por que vocês são tão tímidos? Jesus falou, mar, vento, acalma. E ele falou, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não fizeram isso? Por que vocês não ficaram calados aí, ou choramingando, ou lambendo as suas filhas? Era para você levantar e falar, para! Por que vocês são tão tímidos? Então, às vezes, a gente tem que fazer isso. Muitas vezes o inimigo é que está aí, trazendo perturbação e tal, e a gente vai achando tudo normal, e Deus está querendo te levar para o teu quarto para você fazer isso, e levantar e dizer, para, chega. Terceira coisa que eu vejo, que você precisa entender. Às vezes Deus vai te levar no teu secreto, e lá no seu secreto você vai ouvir, ô meu filho, que saudade que eu estava de você. Quanto tempo você não vem aqui? Sabe, foi preciso eu gritar com o megafone, foi preciso passar por uma pandemia para você lembrar que você tem um pai, para você lembrar que você tem um lugar. Quanto tempo você não está aqui de coração? Quanto tempo você está aqui apenas para agradecer pelo dia, pela comida e tal, e seguir assim um script de uma oração, uma religiosidade, uma oração que não tem lágrima, que não tem paixão? Deus está falando, meu filho, que saudade. Saudade de ver agora você de verdade. Porque o que estava aqui era um avatar, era uma figura, era um mascarado. Agora não, agora você veio de coração. Que beleza, né? Aí Deus vai falar, ô meu filho, era isso que eu queria, recebe a tua cura. Recebe agora essa mudança. Hoje é o dia do teu milagre, sai para fora, Lázaro, né? Você tirou a pedra era esse distanciamento que estava ali. Sabe, às vezes o silêncio de Deus não é porque ele está longe ou distante, não. É para você chegar mais perto e falar. Ele está falando baixinho para você também chegar mais perto. Aprende essa. Eu sei que tem gente aí nessa pandemia que voltou para perto do Pai. Voltou para o lugar secreto, que há muito tempo talvez você não passava, você não tinha mais. Para encerrar, há momentos que você vai rasgar seu coração em meia angústia, em meia situação lá fora. É meia dor, e a situação não vai mudar, porque as coisas às vezes não podem ser mudadas. Tem perdas que não há como voltar atrás. Mas nessas horas, sabe, no lugar da oração, Deus vai abrir os seus olhos para as coisas eternas. Deus vai abrir os seus olhos para que você entenda que a nossa vida não termina aqui. Eu vim de uma geração, e minha geração passada sempre estava olhando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que saudade do céu. Eu olho para o céu, olho para agora. Algumas vezes isso era um escapismo, e eu não quero esse escapismo, mas a gente precisa também parar de pensar que tudo se resume à nossa vida aqui na Terra. Algumas vezes nós vamos lembrar, nós vamos despedir entes queridos, mas vamos dizer até logo. Sabe por quê? A dor não vai dominar a gente, porque a gente vai dizer um até logo, porque em breve nós vamos nos encontrar na glória. Deus vai te levar para a glória, vai te levar para o eterno, vai te levar para as coisas eternas, para o propósito eterno, para você lembrar que um dia você vai estar em outro lugar, que nós somos aqui passageiros, que aqui não é o nosso lugar, nós somos extraterrestres, nós estamos aqui por um propósito e por um tempo, para ganhar mais gente para o eterno. É isso. Você a gente fica aqui desesperado pelo coronavírus, pela dor, pelo não sei o quê. Para! Deus às vezes está dizendo para alguns, para, filho. Quando é que você pensou que a sua vida era aqui e acabou aqui? Não é aqui. Não termina aqui. Não fique desesperado por esse mundo, porque talvez seja para você não se apegar tanto a ele, sabia? E lembrar que a sua realidade é eterna. Ele falou, eu vou preparar o lugar. Ele está preparando, então não se apega muito aqui.
Sabe, é como a noiva querer ficar na casa, querer ficar no hotel, querer ficar se arrumando eternamente. Ei, o salão está pronto. Tem alguém que preparou o salão para a boda, para o casamento. O lugar não é aqui, sabe? Não se abraça, não abraça demais esse lugar, não. Entenda isso. Nós temos um propósito eterno que às vezes a gente começou a esquecer. E aí no secreto, no meio dessa pandemia, no meio dessa dor toda, Deus vai te lembrar disso. Deus vai falar, filho, calma. Será que você não está muito apegado nisso aqui? Você está tão preocupado com as coisas daqui. E quando eu olho para a história dos mártires, eu vejo pessoas que diziam, sabe, eu não sei, como Paulo, eu não sei se é melhor ficar ou ir embora. A minha vontade é ir, estar com o meu Cristo, mas eu fico aqui porque eu sei que tem um propósito maior. Desperta isso aí, querido. Vamos despertar que existe mais um tempo. Nós estamos acabando aqui, tem um minutinho só. Vai ficar por aqui, nós não vamos poder encerrar. Mas eu quero orar por você agora, tá? Quero orar por você agora. Pedir que Deus te abençoe. Você que está passando por um sofrimento. Essa live está gravada. Depois sabe, isso aqui foi ao longo de muito tempo, orando, estudando, lendo, pedindo a Deus para ter esse tempo aqui, essa palavra. Mas eu queria que você depois meditasse nela. Meditasse em tudo que está aqui. Ouça essas lives, anote depois se você quiser, para que você possa participar disso tudo. Vamos orar agora? Feche seus olhos aí na sua casa, vou segurar um pouquinho o comentário, para que você possa orar. Não se distraia agora. Clame a Deus agora, para o seu coração estar agora, está passando por uma dor. Talvez você não esteja entendendo, você não entendeu uma dessas 4. Mas hoje é o lugar, é a hora de você ir para o secreto. Deus está te levando para o secreto. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que está aqui, cada um que entrou nessa live, ou cada um que vai ver no canal do YouTube, cada um que vai ouvir essa palavra em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória. Que o teu Espírito Santo fale profundamente. Que o teu Espírito nos leve a compreender o porquê. E quando não existir um porquê tão claro, que o teu Espírito nos leva a nos consolar, que o Senhor tem o melhor para nós. Que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco. Pai, traz cura hoje, Senhor, aqueles que o Senhor quer curar. Em nome de Jesus, aquelas famílias, aqueles corações ansiosos, tristes, dolorosos. Pai, traz cura agora. Nós amamos, Senhor, vai ao encontro daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão sem esperança, mas que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor traga consolo, a paz que excede entendimento. Eu oro, Senhor, pelas famílias, eu oro por cada lar que se abriu para esse momento agora. Que a tua presença, a tua graça esteja nesses corações. Em nome de Jesus, eu intercedo, Senhor. Traz um sentido, traz uma voz, e mesmo no silêncio, Senhor, traz um conforto aos corações. Eu abençoo, Senhor. Muitas vezes não entendemos e muitas vezes nós só vamos entender na glória. Muitas vezes o que passamos aqui só vai ser revelado num dia que o Senhor colocar as nossas vidas abertas e mostrar a tua glória. Mas enquanto não entendemos, Senhor, a nossa mente finita, que a paz que excede entendimento, guarde o nosso coração. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe todos. Estou vendo Ideli aqui. Parabéns, Ideli. Deus te abençoe. Está fazendo aniversário hoje. A todos aí. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus te abençoe ricamente hoje. E nós estamos aqui sábado, mais uma live. Agora sobre casamento. Lá com o pastor Eurípides, tá? E no domingo, nós estamos no culto online, a nossa ceia. Deus te abençoe. Reflita isso, tá? Eu sei que essa é uma palavra um pouco densa, mas vai remoendo ela aí, veja de novo, e de novo, e de novo. Eu vi muitas vezes para poder isso assimilar no meu coração, para estar guardado no meu coração.